Olá, meu nome é Rafaela Cavacchioli, eu sou psicóloga e também trabalho com práticas integrativas. E eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre o poder da gratidão, baseada no livro A Magia, de Rhonda Byrne. E nós estamos hoje no dia 7, a fórmula mágica para vencer a negatividade. E eu já vou dar a resposta para vocês. A fórmula mágica para vencer a negatividade é ser uma pessoa grata. Não tem segredo, é fácil, simples e divertido. Situações negativas como uma crise no relacionamento, uma dificuldade financeira, um problema de saúde ou um conflito no trabalho podem acontecer por falta de gratidão, sem você perceber. Às vezes a gente deixa de dar valor nas pequenas coisas da nossa vida e a gente deixa de dar valor a tudo aquilo que a gente tem. E isso vai gerando uma negatividade. Você agradece a sua saúde quando você está saudável? Ou você só lembra dela quando você a perdeu, quando você está doente? A gente já conversou sobre isso, né, em alguns vídeos passados. Você dá valor ao seu trabalho e agradece por ter ele todos os dias, mesmo que você não gosta dele? Tem gente que só dá valor ao trabalho quando sabe que na empresa vai ter algum corte. Você agradece pelo seu salário ou você nem lembra dele no final do mês? Você acha tão natural recebê-lo que nem pensa nele. Você lembra de ligar para sua família e demonstrar seus sentimentos, falar o quanto ama as pessoas e agradecer por elas estarem na sua vida? Ou você só lembra da família quando tá com algum problema ou quando aconteceu algum conflito, alguma desavença ou alguma coisa? Uma morte, sei lá. Você tem gratidão pelo seu carro que te leva por todos os lugares, que te leva ao trabalho todos os dias? Ou você só lembra dele quando ele quebra? Você sente gratidão por você estar vivo? Ou você nem se importa com isso, nem se importa por agradecer pela vida? Quando não damos o devido valor àquilo que temos, podemos gerar negatividade na nossa vida. E essa negatividade, ela vai vir através de frustrações, pensamentos, sentimentos e emoções que não são contribuição, como tristeza, angústia, medo, ansiedade. E junto com tudo isso vem as reclamações. E lembra, quando a gente reclama, a gente está clamando por mais. Quanto mais a gente se queixa por uma coisa, mais daquilo a gente está atraindo para a nossa vida, segundo a lei da atração. Então, quanto mais a gente reclama do clima, porque tá chovendo demais, porque tá seco demais, mais a gente vai atrair daquilo. Quando a gente reclama, porque o mundo tá em crise por conta desse vírus aí. Não tô indo bem nos negócios, ou tá ruim lá na escola, ou na faculdade. É culpa do presidente, é culpa do prefeito, é culpa sempre do outro, nunca é você. Então, quando a gente reclama do preço da gasolina, sei lá, a gente reclama de tudo, às vezes, né, que tá tendo muita inflação, alta de preços no mercado, a gente tá atraindo mais disso. Como seria a gente se tornar, o Gary Douglas, que é o fundador de Access, ele fala, como seria você se tornar o adulto da consciência e parar de reclamar dos outros e começar a ser a mudança que você requer no mundo, que era o que Gandhi falava. Seja você mudando o mundo. Então, isso é ser o adulto da consciência. É você parar de reclamar do governo, parar de reclamar do preço e falar assim, eu escolho prosperar, eu escolho ter dinheiro mesmo com a crise. Eu escolho, sei lá, me dar bem na vida, independente do governo, independente da situação que tá no mundo. Se tá uma crise no mundo, ok, gratidão, eu escolho diferente, eu escolho prosperar nessa crise. Para mim vai ser diferente. E quando você dá esse decreto para sua vida, é isso que você está atraindo pela lei da atração. Agora, quando você se alinha e concorda com o inconsciente coletivo,
Jung, que é um psicólogo um psicanalista bem famoso até, ele falava sobre o inconsciente coletivo. Quando muitas pessoas começam a pensar, ter a mesma opinião sobre alguma coisa, aquilo gera um inconsciente coletivo e você acaba se alinhando e concordando e você nem sabe por quê. Então tá todo mundo falando mal do presidente, vou falar também. Ou tá todo mundo defendendo uma ideia, tá na moda aí defender uma ideia, eu também vou entrar na onda. É a hora que você vê, você tá... Aquelas ideias nem são suas, você nem partilha daquilo, mas você tá reproduzindo, porque é o que a massa tá falando. Então, como seria você não ser o inconsciente coletivo? Ser a sua energia, ser você e mudar o mundo. Se você tá passando por algum problema muito complicado, muito difícil de ser resolvido, começa a ter gratidão pelas coisas que você tem. E aí você vai ver que a mágica vai começar a fluir. Em 1960, o Walt Disney, ele nos apresentou o filme da Poliana, que é um filme maravilhoso. E lá nesse filme da Poliana, tinha um jogo que se chamava o Jogo do Contente. E o jogo, ele consiste em você procurar algo para se alegrar, principalmente em situações difíceis. E aí, quanto mais difícil a situação, mais difícil é de você achar um motivo para se alegrar. Mas se você conseguir, você vai acessar as infinitas possibilidades e as mágicas vão começar a funcionar na sua vida, tá? Então, faça o exercício do Jogo do Contente, da Poliana, assista o filme, veja o quanto é legal você ter gratidão pelas coisas que você já tem. Então, eu não tenho um braço. Ah, mas sobrou um. Gratidão por eu ter pelo menos um braço. Né? Lembra daquele ditado? Em terra de cego, quem tem um olho é rei? Então, se eu não tenho um olho, gratidão por eu ter o outro olho. Tem gente que não tem nenhuma das visões. Mas a gente só lembra de reclamar. Ai, porque eu não tenho um olho. Ai, porque isso. Ai, porque aquilo. E aí a gente fica no trauma, drama e vitimização. Eu estava assistindo a palestra de um médico esses dias e ele estava falando que o trauma, o drama e a vitimização são muito viciantes, né? Uma pessoa que se vitimiza o tempo todo, o efeito no organismo de neurotransmissores é o mesmo de um usuário de drogas. Então, a pessoa que se faz de vítima, ela não consegue ficar 2 dias seguidos sem se vitimizar. Porque se ela ficar 2 dias seguidos sem se vitimizar, ela tem sintomas de crise de abstinência. Vamos sair desse espaço de vitimização? Trauma, drama e vitimização é você ser a criança, o adolescente birrento da consciência. Como seria você se tornar um adulto e falar: poxa vida, eu que tô criando isso pra minha vida. Se os meus pensamentos, sentimentos e emoções criam a minha realidade, de alguma forma ou de outra eu tô criando essa realidade que eu tô julgando que é ruim. Paro, escolho diferente agora, vou mudar isso. E escolhe a mudança. Gratidão por essa consciência. Gratidão por tudo que eu conquistei, mas agora eu escolho diferente, eu escolho mudar, eu escolho crescer ainda mais, eu escolho ter mais coisas para ter gratidão. Não sei se vocês estão entendendo. O Buda dizia assim: sejamos gratos, pois se não aprendemos muito hoje, pelo menos aprendemos um pouco. Se não aprendemos um pouco, pelo menos não ficamos doentes. E se ficamos doentes, pelo menos não morremos. Portanto, sejamos gratos. Foi Siddhartha Gautama, o Buda, que viveu entre 563 a 483 a.C. Então, o exercício de hoje é o seguinte: você vai pensar em um problema que você tenha na sua vida e você vai pensar como você gostaria de solucioná-lo e quais coisas relacionadas a ele, a esse problema, que você pode ser grato. Então, você vai ter que listar pelo menos 10 coisas pelas quais ser grata por esse problema.
Por exemplo, se eu tô desempregado, pelo menos eu tenho tempo disponível, livre, para eu poder procurar um trabalho, para eu fazer as coisas que eu nunca tive tempo para fazer. Tenho tempo para organizar a minha vida. Tenho gratidão por eu ter tido um emprego antes e ter tido um pouco de experiência. Tenho gratidão por eu ter saúde. Tenho gratidão por eu estar disponível e querer trabalhar. Tenho gratidão por ter o apoio da minha família nesse momento onde eu estou desempregado. Tenho gratidão por ter a consciência da importância de um emprego. E assim vai. Vocês vão, então, praticando a gratidão por pequenas coisas. Se o problema for em relação a um relacionamento, se você tem um relacionamento turbulento com teu pai ou tua mãe, por exemplo, seja grato. Então, eu tenho me relacionado com meu pai de uma maneira muito difícil. Mas eu sou grato por ter outros tipos de relacionamento que são saudáveis. Gratidão pelos meus amigos. Gratidão pelo meu pai que investiu muito dinheiro em mim na minha infância. Me deu comida, me deu roupa. Gratidão. Gratidão por ele se importar tanto comigo, senão ele não seria tão duro comigo. Gratidão pelas coisas que ele não pôde ter e me proporcionou. Gratidão pela consciência de eu saber como não ser um pai para os meus filhos. Então, se você tem aquele pai carrasco, aquele pai muito duro com você, aquele pai ausente, gratidão por ter a consciência de como não ser um pai para os meus filhos, né? Eu vou tentar ser diferente. Gratidão por essa consciência, então. Gratidão pelos momentos felizes que, hora ou outra, vocês estiveram juntos. Gratidão pelas viagens que vocês fizeram juntos. Gratidão por ele, sei lá, te sustentar enquanto você não podia trabalhar, ou estava na faculdade, ou era adolescente. E assim vai, tá? Quanto mais você tem gratidão, por mais que você tenha mágoa do teu pai ou da tua mãe, sei lá, de um padrasto, de uma avó, de uma tia que cuidou de você e mesmo assim te fez sofrer muito, tenha gratidão por tudo de bom que essas pessoas fizeram por você, né? E aí você vai ver que a gratidão ela começa a reverberar com um efeito quântico e mágico. Você reverbera na gratidão e parece que até a relação que antes era tão desarmoniosa começa a melhorar. Porque a energia da gratidão é uma energia muito forte e vai reverberar na vida das duas pessoas. A quem você tem gratidão e na sua principalmente. Você vai começar a enxergar a pessoa com outros olhos. Porque você não pode mudar o outro, mas você pode mudar a si mesmo e aquilo que você pensa do outro. Às vezes a gente reclama, meu pai não me dava carinho, meu pai não era muito duro comigo, meu pai não me dava atenção. Mas de repente foi a forma com que ele aprendeu com a família dele. Então se ele não é carinhoso, é porque de repente na infância dele ele também não recebeu carinho, foi o que ele aprendeu a dar. Se na infância dele ele era muito cobrado, ele achou que ser um bom pai era cobrar demais. Gratidão, pai, por você ter tentado ter sido um bom pai para mim. E aí vocês vão criar uma relação aí de gratidão. Enfim, vocês vão pensar em um problema que vocês querem muito resolver, independente do que seja, pode ser relacionado a relacionamento, relacionado a dívida, relacionado em criar um novo trabalho, criar um novo emprego, criar um relacionamento que você não consegue criar, enfim. Você vai pensar em algo que você queira resolver muito na sua vida. Você vai, então, no número 2, ter gratidão por 10 coisas relacionadas a esse problema. Número 3, você vai escrever assim, gratidão, gratidão, gratidão pela solução perfeita do meu problema.
Gratidão, gratidão, gratidão pela solução perfeita para o meu problema. Tente então, durante 24 horas, a partir desse vídeo, não dizer nada negativo. Desafio, hein? Se você disser, você vai respirar, voltar para a consciência, e aí você pode pensar, né? Como pode melhorar tudo isso? Como posso ter mais gratidão por isso? As palavras têm poder, então tudo que eu falei tá cancelado, cancelado, cancelado. Eu vou reler, ou eu vou pensar mais pelas coisas que eu sou grato, e aí é como se você dissipasse essa energia. Então, escorregou na casca da banana, falou ali alguma coisa negativa, alguma coisa que não vai ser contribuição para sua vida, respira, faz a pergunta, como pode melhorar tudo isso? Como posso ser mais grato? E aí pense em coisas a ser grato para dissipar essa energia, ok? E no final do dia, antes de dormir, pega a pedra da gratidão e agradeça pela melhor coisa que aconteceu no seu dia, tá bom? Esse é o exercício. Beijo, até mais!